Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 9 de dezembro de 2025, 16 horas, horário do Brasil. Comandantes russos enganam Putin e Gerasimov, ou Gerasimov, como cada um prefere que seja a leitura do nome dele, desse general, que é o chefe do Estado-Maior do Exército da Rússia. Quero convidar a você que não é inscrito, inscreva-se, aqui você vê a verdade, sempre tenha certeza disso. Quero convidar a todos que deem um like e que compartilhem com suas redes sociais. Vamos continuar aquele nosso acordo. Inclusive eu peço a quem não está compartilhando que compartilhe, vocês assim ajudam o canal. Se recomendarem é muito melhor, mais gente vai se inscrever. E assim fortalece o canal. E é mais gente vendo a verdade. É o que a gente divulga aqui e faz questão de divulgar. Não aceitamos e proibimos que fake news circulem por aqui. Façam seus comentários que são sempre muito bem-vindos. Conto com vocês. Muito obrigado. Bom, os comandantes russos, de uma maneira geral, em todo o teatro de operações, segundo informações, ou é desculpa do Kremlin, ou é desculpa do Ministério da Defesa da Rússia, não sei. Mas, na realidade, a informação que me chegou ontem é que eles estão enganando o ditador da Rússia, Vladimir Putin, e o general, chefe de Estado-Maior e comandante do Exército, Valery Gerasimov, para esconder as terríveis perdas na frente de batalha. Onde eles dizem que controlam, eles não controlam. E vocês vejam, quero até dar um exemplo aqui. Faz umas 3, talvez 4 semanas, um mês, que alguém me fala aqui, não, você está falando mentira. Pokrovsk já está dominada, a Rússia controla Pokrovsk. Da onde estão tendo combates lá? Eu falo isso todos os dias. Ela não está nem cercada. Mirnohrad igual, Dobrupilha igual. Não estão cercadas. Existem combates, são violentos, os mais violentos nessa direção de Pokrovsk, mas eles não controlam nada, eles sempre foram mais violentos. Aí você, não, mas pode ser que um dia eles tomem? Podem. Como tomaram outras localidades, tomaram Buredar, tomaram Bakhmut, tomaram Madvilka, aí a gente vai dizer, vai reconhecer isso. Mas não controlam, porque senão não haveria combates lá. Então vocês também assistam, procurem se informar. Por exemplo, hoje eu vi um canal que a manchete era assim, Rússia domina Armitsky. Armitsky é o antigo nome de Pokrovsk, do tempo soviético. Eu já vi que esse cara, pelo nome que colocou, é como a Rússia chama a cidade de Pokrovsk, ela chama por esse nome da era soviética. Mas ela já era Pokrovsk antes da era soviética. Daí os russos fizeram, depois que os soviéticos, depois de um tempo que eles estavam controlando a Ucrânia, eles mudaram o nome para Armitsky. Então essa é a situação. Hoje não estão dominando. E a Ucrânia não está impedindo eles de dominar a totalidade da cidade. Eles estão lá numa pequena porção da parte sul da cidade. E a Ucrânia está fazendo esforços, está limpando. Apenas esse comentário é aí para ver por que eles falam mentiras. O comando do exército agressor russo está ocultando as perdas reais na direção de Pokrovsk de uma maneira, meu ver, interessante. Agentes da 30ª Brigada Mecanizada Independente ucraniana estão documentando uma prática sistemática, na qual, após sofrerem perdas massivas, o comando russo rotula deliberadamente, por exemplo, 200 ocupantes como aqueles que abandonaram voluntariamente a sua unidade, ou seja, desertores. Eles rotulam como desertores, dão o nome, fazem as publicações, colocam no site do Exército Russo, do Ministério da Defesa. E as famílias acham que eles de fato desertaram. O número real de baixas russas é tão alto que o comando decidiu tomar essa medida para evitar reivindicações de centenas de famílias de russos que foram liquidados no teatro de operações. É uma coisa macabra isso, inclusive, É para não pagar, inclusive, as indenizações que o Putin prometeu para as famílias. A brigada já criou listas separadas com os nomes daqueles que supostamente fugiram, mas na verdade foram mortos, porque os corpos foram identificados ali no teatro de operações, na linha de frente específica, por exemplo, vamos falar de Pokrovsk, já que eu comecei falando de Pokrovsk no início.
Ao longo do último ano, o número de companhias fictícias de peças de reposição aumentou também exponencialmente, e uma equipe inteira poderia ser montada a partir delas. E os soldados entendem que podem ser considerados desertores a qualquer momento, eles já estão entendendo isso, mesmo que morram em combate. Isso causa medo, agressividade e um grande, acho que rápido, fugaz, rápido, um declínio no moral da tropa russa. Isso deve estar causando com certeza. O cara sabe que já vai ser considerado, ele vai morrer e vai ser considerado desertor. Já correm esse boato entre a soldadesca russa. A disciplina está se desintegrando. O comando é visto com desconfiança e a eficácia de combate da unidade se deteriora a cada novo ataque sobre a situação das unidades da Rússia. Segundo o Sergei Okshev, ele é porta-voz do 7º Corpo de Reação Rápida das Tropas Aerotransportadas de Assalto da Ucrânia. Ele diz que o exército russo está preso em combates urbanos e não consegue capturar Pokrovsk. O intenso tiroteio continua na cidade e as forças russas estão tentando cortar rotas logísticas militares ucranianas para dois locais, duas localidades, Mirnohrad e Pokrovsk, a própria Pokrovsk. Os russos estão praticamente presos em combates urbanos e é incapaz de capturar Pokrovsk com o armamento que eles trouxeram para dentro dessas cidades. Atualmente, os principais esforços russos visam cortar rotas logísticas. É isso que eles querem fazer. Eles esperam com isso tentar estrangular a Ucrânia, faltar suprimentos, faltar munição, aí ela não consegue se defender, eles vão ter que entregar a cidade. Enquanto isso, as forças ucranianas estão trabalhando para expandir, com sucesso, já estão fazendo isso, rotas logísticas, especificamente para as localidades de Pokrovsk e Mirnohrad. Falou esse mesmo oficial que deu essa informação, o Kishev, Então, o comandante Kishev, ele observou que, apesar da pressão russa, as forças ucranianas conseguem fazer revezamento de pessoal, ou seja, fazer a rotação, eles estão fazendo isso a pé, entregando munição, que é dentro da cidade, água e alimentos, usando grandes drones para fazer isso. E não tem tido problemas, eles estão fazendo isso com sucesso. E de acordo também com um analista político-militar chamado Dmitry Snigirev, a ocupação da cidade de Pokrovsk, que fica na região de Donetsk, apenas para reenfatizar, a maioria de vocês já sabe, talvez quem está assistindo no começo, pelas primeiras vezes o vídeo, talvez não saiba, mas essa vitória, vamos dizer, se eles tiverem essa vitória, a gente nunca pode negar. A Ucrânia está defendendo, eles estão falando há um mês que já tomaram a cidade e estão morrendo ali, E quem fala isso é o Kremlin, é a Rússia, e põe isso na imprensa nacional deles e internacional. Eu acho que, na minha opinião, do Snegirev, é uma vitória de Pirro, devido às significativas perdas entre as forças russas. Agora, eu acho que, na minha opinião, o próprio exército russo ele teve perdas assim em Bakhmut, por exemplo, e em Andriivka, e ele já está traçando paralelos com Bakhmut e admitindo que a escala de suas perdas não corresponde aos resultados obtidos. Eles sabem isso, eles só não divulgam isso, porque em Bakhmut foi a mesma coisa. Eles perderam lá uma enormidade de gente. E acho que eu queria dar aqui um exemplo muito claro de como eles estão perdendo. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, Pokrovsk, ela combateu contra a Wehrmacht. A Wehrmacht é a tropa de elite do exército alemão, na época, do exército nazista, de Hitler, E eles, só nos últimos 2 meses, lutaram ali muito tempo, ferozmente. E a parte do exército, como estava na Ucrânia, a parte do exército que defendeu ali, a maioria das tropas era ucraniana, que estava defendendo Pokrovsk contra a Wehrmacht, que tentava avançar, só que no sentido contrário. Eles queriam ir para dentro da Rússia,
ela em 2 meses apenas perdeu mais de 20 mil homens ali na área de Pokrovsk. Ou seja, aproximadamente, esse é o número de baixas que a Wehrmacht sofreu durante a ocupação em toda a Polônia na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, eu quero inverter aqui, na realidade, o exército russo que perdeu agora nos últimos 2 meses, 20 mil homens em Pokrovsk, desculpe minha falha. E na Polônia, para conquistar toda a Polônia, a Wehrmacht perdeu 20 mil homens. Fiz um erro, mas quero corrigir aqui, me desculpe e me entendam. Então, ou seja, ela perdeu 20 mil homens em toda a Polônia, para conquistar, que é um país. E a Ucrânia perdeu aqui, em 2 meses, 20 mil, a Ucrânia, não, a Rússia perdeu 20 mil homens aqui, que não voltarão mais para casa. Perdeu mesmo, esses foram mortos, eliminados. Além das baixas que a gente pode considerar aqueles feridos que não têm mais condição, ou feridos gravemente, né, que ficam mutilados, que perdem braço, perdem pé, etc. Então, o esforço deles não está valendo a pena. Eles não estão conquistando nada. E se conquistarem, a Ucrânia talvez decida se retirar, não sei se vai fazer isso. Ela vai fazer isso numa situação em que já trouxe um desgaste, uma perda muito grande para o exército russo, só naquela frente, naquela linha de frente de Pokrovsk. Meus amigos, obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Desculpem por esse erro aqui, eu já corrigi em seguida, né? A gente fica lendo aqui e esquece, e acabei invertendo as coisas, lendo o contrário. Na emoção de dar a notícia, de fazer uma análise mais concreta e mais correta. Mas as batalhas vão continuar, e eu quero agradecer a vocês que assistiram esse vídeo, peço que inscrevam-se, vocês que não são inscritos, aqui vocês veem a verdade. Peço também a todos que deem um like, que aqueles que não deram ainda, compartilhem com suas redes sociais, recomendem o vídeo, é muito importante, e façam seus comentários sempre muito bem-vindos. Eu quero que Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, para que essa guerra pare, cesse e ela não perca territórios, né? É um crime para ela perder territórios, porque são dela, ela foi invadida, e ainda dá de graça aquilo que eles estão defendendo, que ainda a Rússia não conquistou e não conquistará, por pressão americana e por pressão russa. Que isso não aconteça, e que também peço a Deus que abençoe a todos vocês, abençoe a Ucrânia, abençoe o Brasil. Muito obrigado.